Então, gente, primeiro, o poeta que nós vamos estudar hoje, capítulo 7, é o poeta português Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um poeta bem conhecido da nossa literatura, muito estudado na nossa literatura pela sua complexidade de criação. Porque Fernando Pessoa, além de escrever como ele mesmo, ortônimo, ele, Fernando Pessoa, ele criou vários heterônimos, e esses heterônimos, cada um deles tem características singulares, características especiais, específicas. Cada um tem um estilo diferente de escrita, porque são personalidades diferentes. Até data de nascimento e de morte são diferentes desses heterônimos. Então, a gente vai conhecer hoje Fernando Pessoa, sua obra e os seus heterônimos. Aí tem um pequeno trecho de um poema. Às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é classificado como modernista, já que foi um dos autores que introduziu o movimento modernista em Portugal, junto com escritores como Mário de Sá Carneiro, Luís de Montalvó e Ronald de Carvalho. Fernando Pessoa publicou a revista Orfeu em 1915, dando início ao modernismo no país. O estilo de Fernando Pessoa apresentava reflexões sobre identidade, noções de verdade e existencialismo, mas é importante perceber que, como escritor criou diferentes heterônimos, é possível encontrar na obra de Fernando Pessoa diferentes estilos. O autor escreveu poemas em inglês, poesias líricas e poesias históricas com caráter nacionalista. Fernando Pessoa assumiu heterônimos para escrever suas obras. Como eu já falei, são vários heterônimos de Fernando Pessoa. Diferente do pseudônimo, o heterônimo tem estilo particular, assim como personalidade. Gente, qual é a diferença entre pseudônimo e heterônimo? Alguns autores da nossa literatura, eles utilizavam pseudônimo, ou seja, utilizavam outros nomes para se identificar. Já o heterônimo não. O heterônimo é como se fosse uma pessoa diferente, com personalidade, com estilo diferente, com estilo próprio de escrita. Isso foi o que singularizou a obra de Fernando Pessoa, a criação desses vários heterônimos, que são pessoas distintas, pessoas diferentes. A criação de heterônimos é uma característica importante da obra do autor, tido como misterioso justamente por isso, pela criação dos heterônimos. E aqui nós temos um quadro, com os heterônimos de Pessoa, as pessoas de Fernando Pessoa, heteronímia, multiplicidade de visões de mundo, modernidade. O ortônimo, gente, que é o Fernando Pessoa ele mesmo, escreveu uma literatura épica, e a gente percebe essa é representado pelo poema Mensagem, que é um poema que é uma epopeia, que ele retrata, as glórias do povo português nesse poema. E escreveu também um estilo lírico, poemas líricos, cancioneiro, poemas franceses, ingleses, traduções, textos em prosa também. Isso é o que retrata a obra de Fernando Pessoa. E aqui temos heterônimos, ficções de interlúdio e interludos, odes, na figura de Ricardo Reis. Ricardo Reis era médico, clássico, estilo clássico. Poesias, com Álvaro de Campos. O Álvaro de Campos é considerado o engenheiro da poesia, um poeta futurista, um poeta do futuro, moderno, revolucionário. E aqui tem o Guardador de Rebanhos, que é um dos poemas mais famosos do heterônimo Alberto Caeiro, que é o homem do campo. Então, como vocês puderam perceber, cada um tem um estilo. Ricardo Reis é clássico, tem um estilo clássico. Álvaro de Campos é um poeta moderno, revolucionário, poeta futurista. E Alberto Caeiro já é aquele homem do campo, cujas poesias são poesias que retratam o campo, o bucolismo. Os heterônimos mais importantes são Álvaro de Campos,
Ricardo Reis e Alberto Caeiro, sendo que o terceiro influencia os demais. Alberto Caeiro, gente, é o mestre dos outros heterônimos, né? Ele é considerado o mestre dos outros heterônimos, Alberto Caeiro. Aqui tem figura dos três. Aqui vamos à questão da biografia desses três heterônimos. Biografia de Alberto Caeiro, ele data de nascimento aqui, ó, dos três, Alberto Caeiro 89, Ricardo Reis 87 e Álvaro de Campos 1890. Ano da morte aqui tem de Alberto Caeiro, dos outros dois não tem. Local de nascimento de Alberto Caeiro em Lisboa, Ricardo Reis em Porto e Álvaro de Campos em Tavira. Profissão de Alberto Caeiro, sem profissão. Ricardo Reis é médico e Álvaro de Campos é engenheiro naval. Habilitações, instrução primária e os outros não, né? Não é porque são formados. Local onde vive Alberto Caeiro no campo, Ricardo Reis vive no Brasil e Álvaro de Campos em Lisboa. Caracterização. Alberto Caeiro tem uma estatura média, é frágil. Ricardo Reis é moreno, baixo e forte. E Álvaro de Campos alto, magro, entre o branco e o moreno. Então, vocês percebem aí vocês perguntam, professora, e esses heterônimos são o próprio Fernando Pessoa? Quem foi que escreveu? Foi Fernando Pessoa. Só que como se fosse ele se enquadrasse ou baixasse uma outra pessoa com estilo próprio de escrita, sendo que essas outras pessoas são esses heterônimos aqui, né? Cada um, você percebe aí que ele deu data de nascimento e morte para cada um, estilo próprio, local onde nasceu, local onde viveu, a questão da instrução, né? Da profissionalização, cada um são diferentes. Então, aqui vamos passar. Agora aqui vamos para cada um deles especificamente. Primeiro, Álvaro de Campos. Apesar de português, o escritor foi educado em inglês, o que faz sempre se sentir um estrangeiro. O poeta teve fases diferentes em sua literatura. No começo tinha proximidade com o simbolismo, depois com o futurismo, e então a visão nihilista ficou presente em suas obras. Na primeira fase, que representa o tédio e a busca por experiências diferentes que marcam a poesia. A segunda é marcada pelo otimismo da civilização, pela modernidade, né, pelas grandes indústrias, fábricas, né, pelo mundo da máquina. E a terceira mais introspectiva e apresenta uma poesia pessimista, que é o niilismo. Campos, ou Álvaro de Campos, apostava em uma linguagem ousada para a época, mas livre. Ao contrário da racionalidade de Ricardo Reis, Campos coloca emoção em seus escritos. É considerado alter ego de Pessoa, ou seja, é como se fosse o alter ego de Pessoa. Pessoa, né, exercendo seu alter ego. Então, ele coloca para fora suas emoções, seus sentimentos. Ao contrário de Ricardo Reis, que é um poeta mais racional, né, mais objetivo, Álvaro de Campos já é diferente. Aqui tem um soneto de Álvaro de Campos. Meu coração é um almirante louco que abandonou a profissão do mar e que a vai relembrando pouco a pouco em casa a passear. No movimento, eu mesmo me desloco nesta cadeira só de o imaginar. O mar abandonado fica em foco, nos músculos cansados de parar. Há saudades nas pernas e nos braços, há saudades no cérebro por fora. Há grandes raivas feitas de cansaços, mas esta é boa, era do coração, que eu falava, e onde diabo estou eu agora? Com o almirante em vez de sensação. Olhando para mim, não me percebo, Álvaro de Campos. O outro poeta, o outro heterônimo é Ricardo Reis. O médico, Ricardo Reis era médico. O médico que acredita na monarquia
tinha uma escrita mais tradicional, ou seja, uma escrita mais clássica. A linguagem utilizada pelo heterônimo é culta e apresenta um lado clássico. Ricardo Reis foi viver no Brasil quando a República foi proclamada em Portugal. Os textos de Reis foram publicados na revista Atena e na Presença. O Ricardo Reis aí é o outro heterônimo de pessoa, um estilo mais tradicional, mais clássico, diferente de Álvaro de Campos, que era um poeta mais intimista, mais voltado para as emoções, para os sentimentos. Ricardo Reis acredita na busca pela tranquilidade através do epicurismo, uma doutrina que acredita em evitar a dor, aproveitar a vida e não ter medo de morrer. E também do estoicismo, que acredita na importância da razão, estar acima da paixão e na aceitação dos limites. Então, por aí você percebe que o estilo de Ricardo Reis era um estilo mais objetivo, mais racional, né? Em detrimento da emoção, o estilo dele era voltado para a razão, para a aceitação dos limites. Como pessoa, ou como Fernando Pessoa, Ricardo Reis não determinou sua morte. José Saramago, outro importante autor português, escreveu o livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, né? Aqui tem um poema de Ricardo Reis. Colhe o dia porque és ele. Uns com os olhos postos no passado, veem o que não veem. Outros fitos, os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Por que tão longe ir por o que está perto? A segurança nossa, este é o dia, esta é a hora, este o momento. Isto é que somos, é quem somos e é tudo. Perene flui a inevitável hora, que nos confessa nulos, no mesmo hausto em que vivemos morreremos. Colhe o dia, porque és ele. Aqui você percebe a presença de um carpe diem, né? Viver o tempo presente, o momento presente, sem se preocupar com o futuro. Porque o futuro, né? Não se pode, como ele disse aqui na primeira estrofe, no quarto verso, o que não pode ver-se. Então, por que se preocupar? O outro heterônimo, gente, é um mestre de todos os heterônimos, Alberto Caeiro. É um dos heterônimos mais importantes, apesar de ser um camponês sem estudo. É classificado por pessoa e os outros heterônimos como um mestre. Aí você observa aí que caracterizado por pessoa e pelos outros heterônimos como um mestre, apesar de Alberto Caeiro ser um homem do campo, ser um homem sem estudo. Alberto Caeiro só escrevia poesia, não achava possível retratar a realidade através da prosa. Ou seja, ele não escreveu contos, romances, só poesia. Contra o pensamento filosófico, o escritor acredita que sentir é mais importante que pensar. Uma das obras mais conhecidas é O Guardador de Rebanhos. Essa questão de Alberto Caeiro acreditar que sentir é mais importante que pensar o tornou o poeta sensacionista, ou seja, um poeta que abstraía as coisas em tocar-lhes, em sentir, né? Isso ele retrata muito bem em a obra O Guardador de Rebanhos. Caeiro tinha um estilo direto e simples, mas a compreensão é complexa, já que o poeta faz reflexões profundas em seus escritos. Aqui tem um outro heterônimo, que é Bernardo Soares, é um semi-heterônimo. Lembrando que os mais conhecidos são Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Bernardo Soares não é um heterônimo tão conhecido, então é um semi-heterônimo parecido com Álvaro de Campos, muito próximo de Fernando Pessoa. Segundo o escritor, Bernardo Soares tem uma parte de sua personalidade, ou seja, uma parte da personalidade do próprio Fernando Pessoa. Aqui tem alguns poemas, né, alguns trechos de Fernando Pessoa e o seu autoconhecimento. Busco-me e não me encontro. Deus fez da minha alma uma coisa decorativa. Foi só um momento e vi-me. Depois já não sei se quer dizer o que fui. Não sou da altura que me veem, mas sim da altura que os outros podem me ver. E aqui tem Fernando Pessoa e sua vida. Viver é ser outro. Nem sentir é possível se hoje se sente como ontem se sentiu.
Sentir hoje o mesmo que ontem não é sentir, é lembrar hoje o que se sentiu ontem. Aqui são reflexões de pessoas sobre a vida. Reflexões de pessoas sobre o amor. Amor não se conjuga no passado. Ou se ama para sempre, ou nunca se amou verdadeiramente. Isso aqui é bem interessante, né? Amor é uma amostra mortal da imortalidade. Quando puderes dizer o teu grande amor, deixa o teu grande amor de ser grande. Pessoa e o autoconhecimento. Busco-me e não me encontro. Deus fez da minha alma uma coisa decorativa. Isso aqui é a mesma coisa, está repetindo. Fernando Pessoa e a perfeição. Adoramos a perfeição, porque não a podemos ter. Repugná-lo-íamos se a tivéssemos. Perfeito é desumano, porque o humano é imperfeito. Isso aí são reflexões de pessoas sobre a questão da perfeição. Então, gente, essa é a história de Fernando Pessoa, né? Um slide bem resumido, né? Resume muito a obra de Pessoa, certo? Então, que vocês possam ter compreendido e se quiser se aprofundar, pesquisem mais sobre a obra de Fernando Pessoa, ok?